Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova a quarentena para juízes, policiais e militares que quiserem disputar eleição. Senado desobriga estados e municípios a cumprirem investimentos mínimos em educação. E os 3 times que garantiram vaga agora à noite na semifinal da Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A cidade de São Paulo alcançou a marca de 84% dos adolescentes vacináveis com a primeira dose contra a Covid-19. O Pedro Leão tem os detalhes para a gente agora. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, e todos que acompanham o Jornal da Record. Essa porcentagem representa cerca de 712 mil adolescentes entre 12 e 17 anos. Já entre o público adulto, 66,3% dos paulistanos já receberam a segunda dose, o que representa mais de 6 milhões de pessoas. Quem já completou o esquema vacinal e tem mais de 60 anos pode se inscrever na xepa da vacina para a terceira dose. Além da idade mínima, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Também podem se cadastrar pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos 28 dias. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação das doses anteriores, um documento com foto e também o comprovante de endereço. Salsi. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Agora, a notícia boa que vem do Rio de Janeiro, que registrou nesta quarta-feira o menor número de solicitações de leitos para pacientes com Covid dos últimos 10 meses. O Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Oi, Pedro. Boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o relatório da Central Estadual de Regulação, só 36 internações foram pedidas por aqui nas últimas 24 horas. Essa é a menor quantidade de solicitações em um dia desde 13 de novembro do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação dos leitos também caiu. Ficou em 40% nas enfermarias e 59% nas UTIs. O Rio de Janeiro tem, nesse momento, 82% da população acima de 18 anos vacinados com a primeira dose e 43% totalmente imunizados. Mas a taxa de letalidade da Covid-19, aquela que mostra o número de mortes em relação às pessoas que apresentam a doença, essa voltou a subir nos últimos 7 dias. Ficou em 5,54%. Salsi. Isso ainda é preocupante, né? Obrigada, Pedro. Situação preocupante também em Belo Horizonte. O índice de transmissão da Covid-19 atingiu a fase de alerta depois de 26 dias sob controle. O Luiz Casoni tem mais detalhes agora pra gente. Oi, Luiz. Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem aqui no JR. Olha, Salsi, nesta quarta-feira o índice atingiu o valor de 1. Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras 100 pessoas. Esse valor era de 0,86 na última sexta-feira. Um outro índice para medir a pandemia na cidade é a taxa de ocupação dos leitos. As de UTI estão em 49,8%, fica próximo do alerta de 50%. Mas os leitos de enfermaria estão com 32,4% da capacidade. Até agora, 84% do público-alvo recebeu a primeira dose da vacina, enquanto 48% receberam a segunda dose. Salsi. Obrigada, Luiz. 95% da população vacinável de Porto Alegre estão com a imunização completa ou parcial. E quem tem os detalhes desses números animadores é a Marcele Dutra. Marcele, boa noite. Boa noite, Salsi. Para vacinar esses 5% restantes, a Prefeitura vai ampliar a quantidade de pontos de vacinação, de 11 para 57 já a partir desta quinta. E 30 desses postos eles vão vacinar no período noturno. Além disso, serão distribuídos R$300 mil em corridas de carros de aplicativos para incentivar a vacinação. O motivo é que grande parte deste público que ainda não se vacinou
é de pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas em algum programa social do governo. E também, a partir desta quinta, a capital gaúcha começa a vacinar adolescentes de 15 anos sem comorbidades. Salce. Obrigada, Marcele. E atenção, o Ministério da Saúde manteve em 12 semanas o intervalo de aplicação entre as duas doses da vacina da AstraZeneca. O Matheus Scavazini, direto de Brasília, tem os detalhes pra gente. Ei, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. A informação foi confirmada agora à noite. A promessa era de redução do intervalo das vacinas a partir do dia 15 de setembro, mas o Ministério da Saúde enfrenta problemas no recebimento de doses da AstraZeneca. A vacina produzida no Brasil pela Fiocruz chegou a ter a entrega interrompida por 2 semanas por causa do atraso da chegada do ingrediente farmacêutico ativo da China. Na terça, a Fiocruz voltou a entregar 1.700.000 doses ao governo federal. E a expectativa é que 15 milhões de doses sejam entregues até o fim do mês. Já a vacina da Pfizer teve um intervalo entre as duas doses reduzido de 12 para 8 semanas. Salce. É certo, Matheus. Até já. E o governo do Pará anunciou que vai fechar o hospital de campanha de Belém no dia 15 de outubro. Vamos saber, então, o que acontece com pacientes que estiverem internados. O Felipe Nobre vai contar pra gente. Oi, Felipe. Boa noite, Salce. Os pacientes serão encaminhados para o Hospital Santa Terezinha, aqui em Belém. O local conta com 120 leitos, sendo 60 clínicos e 60 de UTI. No novo centro, também serão atendidos pacientes com coronavírus encaminhados pelas unidades de pronto atendimento. Segundo o governo do estado, mais de 7.000 pessoas foram atendidas no hospital de campanha do Hangar. Mas agora a unidade está com apenas 21% da capacidade ocupada. De acordo com o Comitê Técnico e Científico, a ocupação de leitos clínicos exclusivos no Pará é de 23,6%, enquanto o índice de leitos de UTI está em 28%. Salce. Obrigada, meu querido. E São Luís vai voltar a ter público nos estádios? Os detalhes desta decisão agora com a Sâmia Stephanie. Oi, Sâmia. Boa noite, Salce. A retomada das torcidas acontece semana que vem, em dia ainda a ser definido. Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada em função dos números de monitoramento da Covid na cidade. A capital tem 37% dos leitos de UTI na rede municipal ocupados e apenas 4% dos leitos de enfermaria com pacientes. Uma reunião com federação e clubes vai acontecer até sexta para apresentar os protocolos elaborados para essa retomada. São Luís antecipou para esta quinta a vacinação para quem já tinha doses agendadas entre os dias 23 e 27 de setembro. Salce. Obrigada, Sâmia. Pernambuco prorrogou por mais 3 meses o estado de calamidade pública. O Rubens Marinho tem os detalhes para a gente. Rubens. Boa noite, Salce. A decisão vale para todos os municípios e também para Fernando de Noronha. O decreto estadual permite a adoção de medidas para o combate à Covid-19 de forma menos burocrática. O primeiro decreto foi publicado em 16 de março, com prazo de 180 dias. Até agora, a pandemia já matou 19.560 pessoas, infectou outras 614 mil no estado. 35% dos pernambucanos já completaram os esquemas vacinais com as 2 doses ou com a aplicação única. Salce. Obrigada, Rubens. A cidade de Fortaleza registrou 2 casos da variante Mu em mulheres que viajaram à Colômbia. O repórter Anderson Lima tem os detalhes pra gente. Anderson, boa noite. Oi, Salce. Boa noite para você. Os resultados positivos da cepa Mu da Covid-19 são de 2 cearenses de 45 e 47 anos que moram aqui mesmo, na capital Fortaleza. Ambas estiveram recentemente na Colômbia. Elas voltaram no dia 6 de julho com sintomas gripais. Elas foram até a unidade de saúde e cumpriram isolamento. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, as 2 mulheres já haviam tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Esses são os únicos registros da nova variante
diferentemente da Delta, que já tem 122 casos confirmados no Ceará. Segundo a OMS, a variante Mu foi identificada pela primeira vez em janeiro deste ano na Colômbia. Salsi, eu volto com você. Mais uma preocupação, né? Obrigada pelas suas informações. E olha, no Amazonas, uma pesquisa mostrou a eficácia da vacina Coronavac em pessoas com comorbidades. Vamos até Manaus conversar com a Paloma Mendonça agora. Oi, Paloma. Boa noite, Salsi. O estudo aplicou 10 mil doses doadas pelo Instituto Butantan. Depois de 6 meses de acompanhamento, os resultados revelaram que apenas 0,1% dos vacinados precisaram ser hospitalizados por complicações da Covid-19 e 0,02% morreram vítimas da doença. A pesquisa inclui pacientes diabéticos, imunossuprimidos, hipertensos e obesos. A necessidade de terceira dose ainda vai ser avaliada na próxima etapa do estudo. E um mutirão de vacinação contra a Covid-19 acontece em Manaus na sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18. A prioridade é aplicar a terceira dose da vacina em idosos acima dos 70 anos, naqueles que vivem em asilos. Mas quem ainda não recebeu as 2 primeiras doses também pode comparecer. Salsi. Vacinação fundamental. Obrigada, Paloma. O estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, confirmou as primeiras mortes causadas pela variante Delta. A repórter Kádija Alves tem as informações pra gente. Kádija, boa noite. Boa noite, Salsi. As mortes aconteceram nos dias 4 e 11 deste mês, mas só foram confirmadas nesta quarta-feira. As vítimas eram 2 homens moradores de São José do Mipibu, cidade da região metropolitana de Natal. Um deles tinha 89 anos e havia recebido as 2 doses do imunizante da Coronavac. O outro paciente tinha 45 anos e não tinha tomado a vacina contra a Covid-19. O Rio Grande do Norte tem 34 casos de infecção pela variante Delta confirmados, o que, segundo a Secretaria de Saúde, aponta para a transmissão comunitária dessa cepa no território potiguar. O estado tem hoje 7.309 óbitos por Covid. Outros 1.346 estão sendo investigados. A taxa de ocupação dos leitos aqui no estado está em 27% na rede pública e 10% na privada. Salsi. Obrigada, Kádija, pelas informações. A Câmara dos Deputados decidiu retomar a quarentena para carreiras típicas de estado. Voltamos a conversar com Matheus Scavazini, que tem as informações para a gente. Matheus. Salsi, apesar de ter sido rejeitada na semana passada, os deputados entraram em acordo para retomar a quarentena. Juízes, promotores, militares e policiais que formam carreiras típicas de estado vão ter que ficar 4 anos fora do cargo se desejarem disputar as eleições. Mas só a partir de 2026. Nas eleições do ano que vem, a regra ainda não terá validade. Essa reviravolta aconteceu após o acordo do presidente da Câmara, Arthur Lira, com deputados do Centrão. A sessão acabou agora há pouco e todos os outros destaques foram rejeitados. O texto base do novo Código Eleitoral foi aprovado na semana passada. O projeto segue agora para análise do Senado. Salsi. E, Matheus, eu continuo contigo porque o Senado aprovou em primeiro turno a PEC que desobriga gastos mínimos em educação. Salsi, a proposta livra de punição os gestores de estados e municípios que não investiram no ano passado a porcentagem mínima de recursos em educação. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovada em 2 turnos, o que deve ocorrer nesta quinta-feira. A Constituição determina que a União aplique 18% dos recursos em educação e estados e municípios apliquem 25% das receitas vindas dos impostos. Segundo o levantamento do Senado, 280 municípios não cumpriram a lei. A justificativa é que a pandemia obrigou a suspensão das aulas e o redirecionamento de verbas para a área da saúde. Depois de aprovada em segundo turno, a PEC ainda precisa ser analisada na Câmara dos Deputados. Salsi. Muito obrigada pelas suas informações, Matheus. Boa noite para você. O fogo segue causando muita destruição no Pantanal. Só no Mato Grosso do Sul são quase 400 focos registrados em 24 horas.
Choveu na região da Inhecolândia, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Refresca, mas não elimina o fogo que castiga a vegetação. Nesta área de Corumbá, quase na divisa com a Bolívia, onde a chuva não chegou, o trabalho dos brigadistas do IBAMA continua. São quase 400 focos de incêndio registrados no estado nas últimas 24 horas. A maior parte está no Pantanal. No estado vizinho, Mato Grosso, o fogo também avança pela vegetação seca. Do alto, aviões lançam água para tentar conter as chamas. No Parque Estadual do Encontro das Águas, pesquisadores do Instituto SOS Pantanal ajudam no resgate de animais. Esta sucuri foi retirada de uma área ameaçada pelo fogo. Segundo o IBAMA, somente em 2021, mais de 866 mil hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso corresponde a quase 6% da área do Pantanal nos dois estados. Enquanto não houver chuvas consideráveis, nas regiões, principalmente na região do Pantanal, as operações continuam até que se extinga por total todos os focos de incêndio. Tristeza, imagens devastadoras. Na Chapada dos Veadeiros, situação parecida, o Parque Estadual Águas do Paraíso fechou nesta quarta-feira e só vai reabrir na sexta-feira por causa do fogo. A Mônica Novaes conta os detalhes pra gente. Mônica. Boa noite, Salsi. As autoridades decidiram fechar o local por conta de um incêndio que atinge a Chapada há 4 dias. Uma força-tarefa de bombeiros brigadistas voluntários e aeronaves combatem as chamas. Uma área de 8 mil hectares já foi consumida pelo fogo que começou no Vale da Lua no último domingo. O Parque Estadual foi criado em setembro do ano passado. Tem uma área de 5 mil hectares e engloba a Catarata do Rio dos Couros, tradicional ponto turístico na região de Alto Paraíso de Goiás. São 7 quilômetros de linha de fogo que pode atingir o parque a qualquer momento. Salsi. Obrigada, Mônica, pelas informações. Agora os destaques internacionais. O primeiro foguete, que leva apenas turistas espaciais e não astronautas, foi lançado agora à noite nos Estados Unidos. A missão Inspiration 4 da companhia SpaceX partiu da Flórida. Os tripulantes são o bilionário Jared Isaacman, que financia toda a missão, uma médica que sobreviveu recentemente a um câncer, uma geóloga escolhida por meio das redes sociais e um homem que conseguiu a vaga em um sorteio. Os 4 vão ficar 3 dias no espaço em uma altitude maior que a da Estação Espacial Internacional. A cápsula com os passageiros vai completar uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos, num ritmo 22 vezes maior que a velocidade do som. No final da experiência, o foguete deve aterrissar no Mar da Flórida. Incrível. Simone Biles e outras ginastas testemunharam nesta quarta-feira no Senado americano. Elas culparam o FBI, o Comitê Olímpico e a Federação de Ginástica pelos abusos sexuais que sofreram. A principal ginasta americana se emocionou ao falar sobre os abusos ao Comitê Judicial do Senado. An entire system that enabled and perpetrated his abuse. Segundo Biles e as outras ginastas, o FBI, a agência de investigação do país, virou as costas para as primeiras denúncias contra o médico Larry Nassar. O depoimento desta quarta-feira aconteceu após um relatório revelar que o FBI não respondeu às alegações contra o médico com a seriedade e a urgência que o caso merecia. Em 2018, Larry Nassar foi condenado à prisão perpétua. O número de vítimas de abusos pode chegar a 265. Pelo segundo mês seguido, mais de 200 mil imigrantes ilegais foram encontrados na fronteira dos Estados Unidos com o México. A patrulha da fronteira afirmou que quase 209 mil imigrantes tentaram passar do México para os Estados Unidos ilegalmente em agosto. Um aumento de 317% em relação ao mesmo mês do ano passado. As crianças desacompanhadas representam 9% das detenções realizadas em agosto deste ano.
O Chile vai reabrir as fronteiras para os turistas brasileiros que estiverem vacinados contra o coronavírus. A medida começa a valer a partir de 1º de outubro. Para entrar no país, os viajantes devem estar vacinados com qualquer um dos imunizantes aprovados pela OMS. Também deverão cumprir uma quarentena de 7 dias assim que chegarem e apresentar teste negativo para a Covid pelo menos 72 horas antes do embarque. Na Argentina, 5 ministros renunciaram ao cargo nesta quarta-feira, depois da derrota do governo nas primárias legislativas. A coalizão do presidente Alberto Fernandes perdeu para a oposição, o que aumentou a pressão por mudanças. A eleição define quem pode concorrer na votação de novembro, mas serve como termômetro para a gestão do governo federal. Se a previsão for confirmada, os peronistas terão a maioria no Congresso comprometida. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo militar para equipar a Austrália com um submarino de propulsão nuclear. Vamos até o Japão, então, com a correspondente Silvia Kikuchi, para saber qual é o objetivo desta medida. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O objetivo é tentar conter o avanço da China na região do Oceano Pacífico. O pacto foi anunciado em videoconferência que reuniu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os premiers Boris Johnson, do Reino Unido, e Scott Morrison, da Austrália. Sem citar a China, Biden disse que os aliados vão estar juntos para garantir a região do Indo-Pacífico livre. Os líderes afirmaram que a embarcação será desenvolvida em 1 ano e meio e reforçaram que o submarino vai ser movido a energia nuclear e não com armas nucleares. Além disso, os 3 países vão cooperar nos campos da cibersegurança e a inteligência artificial. Volto com você, Salsi. É certo, Silvia. Muito obrigada. O Exército dos Estados Unidos anunciou que os militares que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 podem ser suspensos ou dispensados. As unidades em serviço ativo devem estar totalmente vacinadas até 15 de dezembro deste ano. E as da Reserva e da Guarda Nacional devem completar a imunização até 30 de junho do ano que vem. Mas, de acordo com o Exército, os militares podem pedir isenção por motivos médicos, religiosos ou administrativos legítimos. E uma pesquisa mostrou que a maioria das universidades públicas dos Estados Unidos não exige vacinação contra o coronavírus. 26 de 50 faculdades cobram comprovante de imunização para a entrada de estudantes, o que representa cerca de 55% dos alunos. A maioria dos institutos de ensino superior que cobram a prova da vacinação está no Nordeste do país e na Califórnia, enquanto as universidades que não exigem o comprovante estão no Texas, Flórida e Arizona. Já na Itália, o passaporte de vacinação, conhecido como passe verde, pode ser obrigatório para todos os trabalhadores. O Conselho de Ministros vai discutir a proposta nesta quinta-feira. O documento, que pode ser digital ou impresso, mostra se a pessoa foi vacinada, se teve exame recente com resultado negativo para a Covid ou se já se recuperou da doença. O certificado já é obrigatório no país para liberar a entrada em áreas fechadas, como restaurantes e museus. E agora o futebol. No JR 24 Horas foram definidos nesta quarta-feira os semifinalistas da Copa do Brasil. Veja como foi. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 1-0, com um gol de Hulk cobrando pênalti. Na semifinal, o Atlético enfrenta o Fortaleza, que eliminou o São Paulo no Castelão. Ronald roubou a bola e chutou forte para fazer 1-0 Fortaleza. No segundo tempo, Henriques ampliou de cabeça. Nos acréscimos, David puxou o contra-ataque e chutou sem chances para Thiago Volpe, 3-0. Gabriel Sara ainda diminuiu para o São Paulo, mas não evitou a derrota. Fortaleza 3, São Paulo 1. No Rio de Janeiro, pouco mais de 6 mil torcedores foram ao Maracanã a assistir à vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Pedro abriu o placar de pênalti. Pouco depois, Pedro pegou o rebote e fez o segundo. Flamengo 2, Grêmio 0. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense na outra semifinal da Copa do Brasil.
A Liga dos Campeões da Europa teve a tão aguardada estreia de Messi pelo Paris Saint-Germain. E na rodada desta quarta-feira, os artilheiros capricharam. Foram 28 gols em 8 jogos. Veja os destaques. O Sheriff Tiraspol da Moldávia estreou na Liga dos Campeões da Europa e fez bonito. 2-0 sobre o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, com belo gol de Traoré e outro de Yansani. O Borussia Dortmund da Alemanha venceu o Besiktas da Turquia fora de casa. Destaque para o inglês Bellingham, de apenas 18 anos, que marcou o primeiro gol. E depois fez bela jogada para deixar Haaland livre para fazer o segundo. Os turcos ainda diminuíram com Montero, mas a reação parou por aí. Liverpool e Milan, que somados têm 13 títulos da Liga, jogaram na Inglaterra. Depois de 3 viradas no placar, melhor para o Liverpool, que venceu por 3-2. O Leipzig foi até a Inglaterra enfrentar o Manchester City. O atacante francês Nkunku marcou 3 gols para os alemães. Aí você pensa, que noite de sorte, né? Que nada, porque os donos da casa marcaram 6 vezes. Isso mesmo, 6-3 no placar. O último deles foi do brasileiro Gabriel Jesus. E por falar em brasileiro, Rodrigo, no finalzinho do jogo, fez o gol da vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, fora de casa. Ele recebeu passe na área e emendou de primeira. O Ajax da Holanda foi até Portugal e não tomou conhecimento do Sporting. Goleou por 5-1. Destaque para o marfinense Haller, autor de 4 gols. 3 deles com passes do brasileiro Antony. E, por fim, a estreia mais aguardada. O PSG enfrentou o Bruges na Bélgica no primeiro jogo de Messi na Liga dos Campeões pelo time francês. Apesar da expectativa, quem roubou a cena foi o espanhol Herrera. Ele recebeu passe de Mbappé e fez 1-0 PSG. O Bruges não se abalou e chegou ao empate com Van Aken. Messi bem que tentou, quase fez um golaço, mas parou no travessão. No segundo tempo, o argentino tentou novamente, mas desta vez foi parado pelo goleiro. A última tentativa, passou bem longe. Final, Bruges 1, PSG também 1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.